Nós vamos falar sobre o quê? Sobre quebrar água, sobre parasitas, né? Tem muita importância depois do evento que nós fizemos em Armazém, Santa Catarina. E a gente acaba descobrindo, por exemplo, dificuldades diferentes. Preciso pedir para você olhar o som para mim, né? Verificar como ficar o som. E você fala que cidade? Hoje nós estamos aqui em Florianópolis, a live um pouquinho diferente, mas toda segunda-feira a gente tem um compromisso aí com você que nos acompanha, que é trazer a informação que passa da semana e também novidades que possam ajudar você na produção da piscicultura, tá? Então o visual está um pouquinho diferente hoje. Então beira-mar aqui, né? Já que estava na rota para ir para Armazém, na volta acabamos parando por aqui e ali, tá? Então o que a gente acaba percebendo, por exemplo, diferenças de... Muitos de vocês talvez estão me assistindo aqui, nem imagina a cidade de Armazém, né? Mas Armazém é um polo também de produção de tilápia ali no litoral de Santa Catarina. Produzem muito. Eles, por exemplo, já... Para eles colocar 10, 15 peixes por metro já é mais natural comparado à nossa região, oeste do Paraná, né? Toledo, por exemplo. Ali eles já colocam mais peixe por metro já faz há muitos anos atrás, né? Por exemplo, em 2020 eles já tinham uma densidade muito maior que nós lá em Toledo. Então tem certas coisas que eles não têm problemas. Por exemplo, Francisella, Streptococcus não é um maior desafio na região. Para você ver como muda a produção de tilápia, é muito regional, micro-regional, né, as dificuldades. O que eles acabaram encontrando um pouquinho de desafio é mais sobre parasitas, né? Então por isso que a gente desceu lá para falar um pouquinho mais sobre parasitas comparado a nós. Por quê? Ah, não sei por quê. Não, a gente brinca. É que eles trabalham já com mais densidade há muito mais tempo, né? Então certos problemas relacionados à densidade vai acabar aparecendo antes, né? O BNC, o tal conhecido BNC, também começa a aparecer lá, tá? Para você ter uma perspectiva não muito agradável, mas começa a aparecer devido à incidência de parasitas, né? Então, se você na sua piscicultura às vezes tem BNC e não sabe, então a gente acabou procurando umas fotos, né, para fazer a apresentação lá e mostrar as doenças que nós temos no oeste do Paraná. E a minha amada acabou encontrando uma foto em 2020, passou despercebido na época, né? Eu mesmo tirei do peixe que já tinha o BNC, ou seja, o buraco da cabeça. É um hematoma que acaba acontecendo na região da cabeça, na parte da testa, tá? Fica todo inflamado, parece uma bolha nascendo na cabeça e vai para a questão das espinhas. Então isso acaba acontecendo no tal chamado BNC. A gente sabe que a incidência de parasita está alta, né? Nesse caso, até agora, os estudos mostram que é hexamita, parasita hexamita. Ele acaba se alojando no intestino e entra na circulação sanguínea da tilápia e por isso que ele vai parar na cabeça e na questão da espinha. Na espinha devido à medula e na cabeça devido ao coração estar perto do cérebro. É o lugar que mais tem bombamento de sangue. Bom dia, Rancho dos Peixes. Bom dia, Sidney Braga. Tudo certo? E o frio passou ali na região? Como é que tá os peixinhos por aí? Tudo tranquilo? E você que chega aí, tiver alguma dúvida ou pergunta na sua região, fique à vontade de fazer. O objetivo da live sempre é ajudar você aí. Se tiver uma pergunta e eu puder responder ao vivo, vou responder. E se não conseguir responder ao vivo, eu respondo mais tarde. Tá bom, gente? Mas fique ali. Outra coisa que a gente percebeu em Armazém, tem águas lá, por exemplo, que acaba a dureza já ficar em 30, dureza em carbonato. E na nossa região, por exemplo, mais propícia na minha piscicultura, a dureza da nascente nasce em 10, por exemplo, pra vocês entenderem. E lá na propriedade do Thiago, que é em Armazém, já nasce em maioria em 30. Só para vocês verem a diferença. Estava conseguindo subir um pouco a temperatura, hoje já caiu um pouco. Deu a chuvarada, né? A gente se assustou, né? Acabou dando chuvarada. E nós fugimos da chuva, gente. Fomos para Armazém, não choveu. Saímos do Armazém, começou a chover. Chegamos em... Olha os cachorros aí, ó. Curtindo a praia. Chegamos em Florianópolis, choveu, né? E hoje saiu o sol maravilhoso. Outra coisa para vocês perceberem
Uma coisa que eu percebi em armazém, se você olhar pelo mapa, né, é sentido mais Rio Grande do Sul, bem litoral, dias mais fechados e a água não esfria tanto comparado a nós. Claro, vai ter uma em outra região. Lucas, aqui na minha água tenho muito problema de algas, como controlar? Depende que tipo de algas, tá? Se for aquela alga verde, aquela nata verde que a gente fala, aquela alga ruim, a gente tá trabalhando em cima disso e a gente fala uma metodologia meio grosseira para uns e para outros entendem. Então a gente tenta falar de uma forma que uma criança de 4 anos possa entender. Então, por exemplo, provavelmente quando você tem esse problema de algas, a tua água está mais dura, tá? O que é isso? A fitoplanta, por exemplo, não gosta de água dura. Então você teria que quebrar a água, tá? Isso que você tem que entender. Às vezes muitas propriedades vai depender. Vou dar um exemplo em armazém. Questão de... Depende da alimentação do tanque mesmo. Numa propriedade, a água estava muito turva, né? A transparência da água era baixíssima, vamos falar assim, tipo, no máximo 10 centímetros, né? E você olha para a água, ela está pesada. O que é pesada? Cheio de sólido em suspensão, tá? E fomos visitar outra propriedade, você chegava lá, mesmo tamanho de peixe, mesma densidade, e o que acontecia? Água transparente, como eu sempre falo. Você olhava de longe, aquele verde quase ficar preto, né, de ofuscar os olhos, e quando você vai chegando perto, o que acontece é o seguinte: a transparência de água batendo 30 a 40 centímetros de transparência de água. E daí eu pedi por curiosidade o oxímetro, né, e medimos lá, e estava altíssimo o oxigênio também, e é isso que um tanque ainda que batia sombra, né? Então, por curiosidade, eu pedi no momento lá e o produtor acabou me cedendo lá. E aí a gente percebe que mostra. Depende da alimentação da sua água no seu tanque. Às vezes, naturalmente, você está abastecendo uma água que é mais dura, tá? É propício da região. E às vezes, nas outras propriedades, a água já está mais mole, ou seja, ela aceita mais troca. Vocês têm dúvida do que seria água dura e água mole? Fica meio difícil aí as pessoas entenderem. Nossa, vou ter que quebrar a água. Daí o pessoal, um pediu, mas os areadores do chafariz não quebra a água, né? Não é esse tipo de quebrança de água. Você tem que sempre imaginar que a água é uma esponja. Se a água é uma esponja, ela precisa trocar, ela está cheia de esporos, tá? Então ela está cheia de poros. É uma coisa assim que eu tento mostrar, é o seguinte, para você entender que a água é uma esponja cheia de aqueles buraquinhos dentro dela. Por quê? Se ela não tivesse espaço nenhum, se fosse a água fosse totalmente fechada, como a nossa mente imagina, seria o seguinte: nunca ia dar amônia ou nitrito, porque ela não ia ter onde se fixar. Então, se dá amônia, se dá nitrito e dá outros problemas que acaba fixando na água, então significa que a água é uma esponja, e tem espaço para isso. Então tem espaço para uma molécula de amônia grudar, molécula de nitrogênio grudar, né? Nitrito, nitrato grudar na água. Então daí você fala assim: putz, agora entendi, a água é uma esponja. E se a esponja está suja, gosmenta e ela não faz mais a troca? Você às vezes que trabalha com bactérias, bioremediadores, ou qualquer tratamento que você vai fazer na água, vai ficar, assim para vocês entenderem, como se tivesse uma película dentro da água. Então você tem que pegar e acabar tirando essa película da água. Mas só para você entender, mas não é só a película de cima, é toda a água do seu tanque, tá? Então por isso você tem que entender que muitas vezes quando dá alga, a tua água já está dura, está propício. E daí acontece muito problema de alga, tá? Geralmente a gente pega esse tipo de caso. Outro caso que mostra que a água está mais dura, que não está ocorrendo a troca, é quando você tem aquele tanque que a água fica meio barenta. Às vezes você consegue encher ele, você joga lá um esterco de gado, joga uns bioremediador, bactéria, probiótico, enzimas, qualquer coisa ali, e você deixa a água verdinha. Aí você aloja, aí geralmente acontece de tanque para tanque, mas 300 gramas, 400 gramas, e de repente, Lucas, a água virou. 3 dias de chuva, geralmente nublado, e daí você tem que deixar mais aeradores ligados, né? E daí o que acontece? Acontece que, devido ao aumento de trato, geralmente nessa consequência, você forçou mais a água, né? Vamos falar assim, o ambiente da água, ela não conseguiu lidar com essa matéria orgânica e vai mudando o ciclo dela. E mudando o ciclo dela,
acaba se fechando. Vamos falar assim, você acabou sujando a água, né, de uma forma mais grosseira, você acabou sujando a sua esponja. E tem produtos que acabam limpando a esponja, ou seja, limpando a água para naturalmente acontecer o processo. Tá? E às vezes tem bactérias locais do seu tanque que fazem a água ficar barenta. A maioria das pessoas acha que aquela água barenta é o peixe só fuçando no fundo, né? Não é. Ah, é o areador. O areador, sim, deixa, chafariz no caso, ele já deixa mais sólido em suspensão. Mas quando você põe o areador chafariz, lugares rasos, né? Eu mostrei para vocês aqui, já no canal, que eu tive um problema no tanque 3, batia 500 gramas, 600 gramas, dava aquela semana meio de chuva, o tanque virava, eu tinha que ficar o dia inteiro com o areador ligado, começava com 2, depois ia para 3 e até o final do lote eu tinha 5 areador batendo lá, né? E aí acontecia isso. Silva, você escreveu assim, tem o tanque com geomembrana, mas não quer dizer que a tua água não pode ficar dura. Você entende? Ela é uma esponja suja. Chegou um momento que ficou a esponja suja e ela não corre fazer mais a troca, né? Então o que acontece? Muita matéria orgânica acaba acontecendo isso também. Indiferente à água, entende? Se você põe numa caixa de água, põe no geomembrana, se põe num tanque escavado, corre o risco de você deixar essa água dura. Então você precisa entender que a água é uma esponja, né? Bom dia, Lucas. O Lucas ali aceitou fazer um experimento, né? No tanque dele, por exemplo, a água já estava verde, ele já usava probiótico, estava tudo certo, aparentemente. Aí como ele também já tem a sonda do compartimento de tecnologia, então ele autorizou, eu falei, vamos fazer um teste? Vamos quebrar essa água, vamos ver se a teoria está certo? Porque se realmente eu entendi que a água é uma esponja e precisa deixá-la sempre limpa para funcionar melhor todo o sistema, o ecossistema dentro da água, que vai ajudar a tilápia, então a gente fez a aplicação, quebramos a água e conseguimos, né, via tecnologia, compartimento de tecnologia pelo aplicativo, mostrar que chegou a bater 2,5 miligramas a mais de oxigênio durante o dia. Ou seja, estava em 10 e depois chegou a bater 12,5. Então o que mostra para nós? Ué, mas por que produziu mais oxigênio? Ah, tratou menos. Não, ele foi ao oposto. Quando nós começamos o experimento, a água estava bem fria, deveria ter o oxigênio sobrando, tá? Vai por mim, você não está tratando. Tem dia ensolarado, a água é fria, o oxigênio tem que subir mais rapidamente. E aconteceu o oposto, ele começou a tratar, aumenta a incidência de matéria orgânica e aí começou a subir mais ainda o oxigênio. Então bateu o pico. Isso me mostra o seguinte para mim, que tem muita coisa para aprender a respeito da água. Por quê? Nas questões de densidades. Por exemplo, às vezes você está acostumado com 8 peixes, talvez você é igual a mim, tá? Começou lá com 4, foi para 6, foi para 8, foi para 10, e vai para 12, vai para 15, vai para 25, e daí deu 25, deu ruim, e aí você fala, não dá certo. Aí você pensa assim, mas por que 25 não deu certo? Aí você começa a entender, o que eu fiz na água? O tanque era fundo? Não, né? Era um tanque médio de 1,5 m de profundidade. Então, por exemplo, uma questão de armazém, para passar para vocês, eles fazem um tanque bem mais fundo que nós. Chega a bater na comporta 6 metros de profundidade, 5,5, mas é o mínimo, assim, 5,5 a 6 metros de profundidade na comporta. É uma torre que tem lá, a gente brinca, né? Para mim, não sou acostumado a ver tanta profundidade na comporta, mas funciona. Eles mostraram que funciona, só que o tanque, ele acaba, por exemplo, ele é bem fundo na comporta, mas ele vai ter lugar, por exemplo, mais raso. Então fica um declive muito maior. Com quantas tilápias você trabalha por metro? Eu posso falar, já trabalhei com 25, né? E hoje eu tenho vontade de trabalhar de novo com 20, só para fazer um teste, porque já mudou muita coisa os conceitos, eram 3, 4 anos atrás, então hoje aprendi muita coisa sobre água, entender. Só que o tanque tem que estar preparado para isso, tem que ser mais fundo, tá? Mais cubagem. Não que a tilápia vai aproveitar mais espaço, na minha cabeça, tá? Na minha teoria. Mas é questão da água. Então vamos falar assim, se você deixar 1 metro de profundidade, ou seja, 1 cúbico, e você tiver 10 peixes por metro, aí eu quero adensar para 20. Se eu deixar nesse mesmo cúbico,
o tempo de resposta na água é muito rápido. Daí eu tenho mais volume de água. E também tem o seguinte, a gente tem agitação. Então a gente consegue deixar a água sempre homogênea. E o peixe é igual, vai subir lá para cima no inverno. Ele vai escolher o ambiente. Ele não vai querer o fundo, sempre mais alto. Na hora de trato você vai ver que ele vai subir lá para cima, né? E aí a gente começa a entender que profundidade do tanque ajuda, mas é a questão de água. Porque daí a água vai ter, é como sua bateria para aguentar, por exemplo, as interferências que vai dar por excesso de aeração. Por exemplo, meu tanque lá, com 120 gramas por metro, ou seja, 1.200 kg de aeração por hectare, é o limite dele aceitável, com crescimento bom, com a questão da oxigenação bom. Mas ele é raso. O que é raso? Ele não dá mais que 1,2 cúbico por metro quadrado. Não dá. Dá 1 cúbico por metro quadrado. Ele é muito raso. Então, o que acontece? O tanque raso tem um limite. E qual que é o desafio do tanque? Vamos falar que tiver tiver 2,2 cúbico de água por metro quadrado. Vai mudar o jogo? Não vai? Vai, né? Mas mesmo nesse ali eu consigo tirar mais ou menos em torno aí de 10 a 11 kg de peixe por metro quadrado em questão de 9 meses, né? Qual o valor da dureza ideal? Tá. Dureza não é a dureza total. Aqui é uma coisa que eu percebo, por mais que eu bato, por mais que eu fale, ainda a pessoa não está entendendo que é a dureza em carbonatos, o KH. Então, quando a gente fala dureza em carbonatos, o KH tem um kit específico para isso. Tá? Não é a dureza total. O pessoal começa a fazer muita dureza total. Tem também análise de alcalinidade, é outra análise, só para você entender. Então, é outras questões. Tá certo, tá errado, Lucas? Não, não existe certo e errado. Só quero pegar e mostrar para vocês a forma que eu estou fazendo e expandindo. Por exemplo, para mim, prefiro só fazer análise de dureza em carbonato. Eu não gosto de fazer muitas análises, porque é melhor fazer menos e toda semana do que eu ponhar mais 5 análises para fazer e não fazer. Entende? É a logística. Por exemplo, uma história para vocês. Em Santa Catarina, não vou falar o nome, mas tem um cara louco, tá? Parecido comigo, que não aceita as teorias e só aceita as práticas. Ele num tanque pequeno, claro, eles falam em torno de 800 metros quadrados, não sabe bem certo lá, não consegui visitar a propriedade. Ele tirou 21 quilos por metro quadrado, só que eles ajudaram a fazer transferência do juvenil para aquele tanque e depois ajudaram a tirar o peixe. Por exemplo, lá é uma equipe um pouco diferente que na nossa região, eles se ajudam mais, troca dias, então eles ficam sabendo mais das coisas. E eles só acreditaram porque eles alojaram o juvenil e depois eles foram lá carregar o peixe gordo. Ele com 21 kg por metro, ele conseguiu 13 gramas dia naqueles 3, 4 meses. Foi um absurdo. Nem eu não acredito. Eu só acredito porque eles falaram, eu não acredito, mas eu fiz lá. Qual que é o segredo? Né? Só claro, é tanque pequeno. E eu falo para você, tanque pequeno você pode fazer isso. Se tu pegar um tanque de 1 hectare e jogar toda essa quantidade de peixe, não vai dar certo. Tá? Porque vai ter outras diferenças. Tanque pequeno você consegue trabalhar mais rápido. Por exemplo, se cair o oxigênio, você põe um areador, resolve. Se você põe, por exemplo, num tanque grande, põe um areador a mais, não vai resolver. Entendeu? Então tem essas dificuldades aí. Só para vocês terem noção como a gente tem que aprender. Com vários produtores. Nós temos que se unir, por isso que não existe certo e errado. Só existem as coisas. O cara vai lá, fez a loucuragem, eles falaram loucuragem, mas depois eles tiraram o peixe e não acreditaram pelos ganhos diários. Tá? É absurdo. É absurdo. Eu nunca vi um peixe crescer tanto. Mas o que acontece? Teria que ir lá estudar, teria que ver a água que ele põe. Às vezes a água já tem uma dureza melhor, entende? Aí você vai querer comparar, por exemplo, isso eu já sei, né? Na nossa região a dureza já nasce baixa. Aqui já nasce alta, então já estão ganhando ali. Então não é só a dureza em carbonato. Eu faço análise de dureza em carbonato para ter um padrão, né? Mas e os outros minerais que tem nessa água que a gente não sabe? Às vezes é só isso. E por isso que pode ponhar tanto peixe por metro quadrado. Entende? E nós lá vai pôr a mesma coisa e o peixe não cresce. Então são coisas aí. Bom dia, Lucas. Te acompanho há algum tempo, admiro seu trabalho. Gostaria de saber se você tem um curso ou algo parecido a respeito de tanques cavados. Estou precisando muito de ajuda. Tem 98 mil metros quadrados, tá? Sim, a gente tem o
o curso Produção de Tilápia em 7 meses, que é o mais completo, tá? Nós temos. E tem outros cursos também menores, mais específicos, acabando com as doenças, né? Então, pode ficar tranquilo. Temos vários cursos gravados. E aí, você que vai chegando aí, tem mais dúvidas aí? Também ficou assustado aí com essa produção em pouco tempo? 13 gramas dia adensado? Esse é meu sonho. Não sei se é o teu, mas eu tenho esse sonho. Então, eu tenho caminho para isso. Então, a gente não pode parar de inventar. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, aprendi com meus pais também, e até falo para todo mundo, o que deu dinheiro no passado, pode ser que hoje não dá mais dinheiro, né? Então, que nem, por exemplo, na minha propriedade tinha uns galpão abandonado, e a gente fica com receio, dá trabalho desmontar, é mais difícil você desmontar para depois construir, né? Que já está construído. Mas meu pai construiu um patrimônio em cima, antigamente era normal, produção de criação de porco, matriz, engorda, tinha todo o ciclo completo, né? Fez muito dinheiro. E hoje na tilápia, o que eu quero dizer a mensagem para você, produtor? Às vezes, se você acaba não conseguindo mais fazer dinheiro como antigamente, claro, tem um mercado, mas e como é que está a tua produção? Né? Você tem que entender, seguir a sequência do mercado. O mercado sempre vai querer tilápia barata. Quando a gente fala que a tilápia virou uma commodity, é aquele milho e soja, você não tem mais o controle. Geralmente oscilações de mercado e ainda assim margem cada vez menor. Então, por exemplo, na nossa região comenta muitos produtores, não, eu vou baixar, eu estava lá com 10, agora eu vou pôr 6 peixes por metro, ou vou até pôr 4 peixes por metro. Só que eu falo uma coisa para vocês, se Mato Grosso tivesse feito isso, ia ter quebrado. Eu uso muito de exemplo Mato Grosso. Eu lembro dos anos da crise do soja. Eu lembro exatamente. E o que eles fizeram foi o oposto. Eles começaram a investir em tecnologia e começaram a aumentar por hectare a produção. E hoje, vai lá Mato Grosso para você ver. Entende? Porque eles davam muito pouco. Vou dar um exemplo só grosseiro, né? Dava um saco de soja, 2 sacos de soja de lucro por hectare. Mas aí eles têm volume, tem 1.000 hectares, 10.000 hectares. Mas dava lucro. Se usava tecnologia. Se o cara não usava tecnologia, não dava lucro. Na produção de tilápia é a mesma coisa. Então você vai precisar usar uma tecnologia, né? Então a gente fala em quebrar água, é uma nova tecnologia. Todo mundo precisa usar? Não. Vai depender do seu tanque, vai depender da sua propriedade. Mas tem problemas que nem eu, que eu preciso quebrar água. O Lucas Schmidt, né, que fez o teste, autorizou fazer o teste e abraçou a causa, viu que também a dele vai precisar. Mas outras propriedades não vão precisar. Então você tem que entender que você tem que acabar indo atrás de mais informações técnicas para entender esse processo. Eu preciso ou não preciso? Senão você vai ser uma Maria, vai com os outros, perdão das palavras. Eu vi o fulano fazer, eu vou fazer. Mas pera, você tem que se tecnificar, tá? E daí vai melhorar. Pera aí. Como faço para ter acesso a esse material curso, Lucas? Nós vamos entrar em contato com você, tá? Daí a gente tira todas as dúvidas aí a respeito do curso, tá bom? Daí pode ficar tranquilo que a gente passa ali o curso para você. E daí você tem que identificar, por exemplo, aqui já está interessado em curso. Lucas, você só quer vender? Não, tá ali. Eu tenho o curso gravado porque tem pessoas que precisam do curso, não vai adquirir a consultoria, é melhor pegar um curso, porque na hora que precisa de um material, precisa de uma dose, alguma coisa. O que tem no curso, Lucas? Por exemplo, o que tem no curso? Tudo que eu passei na piscicultura eu fiz um curso. Então, produtos que eu tive que usar, tudo, forma, né? E ela vai sempre evoluindo. A gente não pode parar, né? É um exemplo, o celular fica atualizando. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já odeio atualizações, né? Mas assim, o Instagram atualiza, o WhatsApp atualiza, todos os aplicativos acabam se atualizando. Por que eles se atualizam? A pergunta que eu faço para você, a tua piscicultura está se atualizando? Às vezes é uma coisa simples, exemplo que eu percebo ainda, ninguém quer fazer a questão de análise da água. Ninguém quer fazer. Aí o que acontece? Por quê? É uma pedrinha. O que é a pedrinha? Fala, você passa por cima e você não sente nada. Mas depois que quando começa a morrer peixe, entra um monte de parasita, que faz um monte de coisa. Aí você fala, meu Deus. Aí você faz análise, meu Deus, tem amônia alta, não sei o que, nitrito. E outra coisa, amônia alta, né? O que é a amônia alta para você? É uma discussão muito grande, porque justo o cara que produziu mais peixe, eu vou
vou chutar aqui, mas eu acredito que ele seja um dos maiores produtores por metro quadrado, ganhando 13 gramas dias, né? E ele não se preocupou com amônia e nitrito alto. Ele não ficou preocupado, ele não cortou a aração. Porque senão não consegue pôr 13 gramas dias. Não tem como. Se você falhar um dia o trato, não tem como. Tá? Não tem como. Não tem como o peixe crescer. Então, altas densidades e produção, crescimento diário, você tem que tratar todo dia. O máximo que conseguir. Tá? A pergunta que eu fiz em armazém lá para os meus amigos foi a seguinte. Ele fez. Vocês viram que funciona. Eu pedi para eles. Quem vai conseguir pôr em prática como ele fez? Aí todo mundo olhou, balançou a cabeça. Eu consigo. Beleza. Tá, mas você vai colocar em prática? Aí ele olhou assim, ele viu o trabalho que ia dar. Não, não vou. Então não serve. Tem muita tecnologia, tem muita coisa que você pode fazer. Só que a primeira coisa que você tem que pensar, eu vou colocar em prática ou não vou colocar em prática? É possível? Vou correr os riscos? Que eu falo para você, o cara não dormiu, pode ter certeza que o cara não dormiu. Muitas noites sem dormir. É muito peixe por metro, eu sei por mim, quando eu tinha 25 peixes por metro, você não dorme. Você fica estressado, porque você sabe que se acontecer qualquer coisa, você me desligar o painel, se sair a energia por 5 minutos, o prejuízo já é muito grande. Quando você tem uma densidade grande. Aí o que é melhor? Não, eu quero dormir tranquilo, eu quero apanhar 10 peixes por metro e deitar e dormir bem tranquilo, né? Porque eu tenho chance de não perder tudo. 25, meu filho, 25 peixes por metro você chora, você não pode sair de casa, você fica uma babá de peixe mesmo, tá? Então tem muita tecnologia, você tem que pedir. Vou conseguir colocar em prática na minha piscicultura? Tem vento aqui. Soltar uma pipa hoje. Sim ou não? Não. Vou dar um exemplo. Eu, no verão, se a temperatura de água começa a atingir 30 graus no final do dia, lá, porque depende, 6h30 da tarde, né, 18 horas ou 19 horas, vai dar o pico no verão, né? Eu começo a tratar de tilápia mais cedo. Cheguei a tratar 4h30 da manhã. Todo mundo me chamou de louco. Mas não fiquei um dia sem tratar o peixe. Eita, areia na goela do Thor. Um dia sem tratar. Porque eu sei que eu preciso o peixe crescer. E na minha região, muitos falaram assim, pô, bateu 31, 30, parei de tratar, não tratei. E ficou 3, 4 dias sem comer. E como é que vai dar ganhos diários de 10, 11, 12, né? Então ali o cara conseguiu 13, né? Como você vai conseguir isso? Então por isso que você tem que entender. É loucura? Ah, beleza, você vai conseguir implementar na sua piscicultura? Levantar 4h30? Ah, tudo bem. O colaborador vai fazer, não vai fazer? E se não fazer? Não adianta começar. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então é melhor você, às 8h30 da manhã, o colaborador vai lá, 8h30, talvez no verão você consegue negociar para umas 7 horas da manhã. 7 horas da manhã ele vai lá e trata. E o teu peixe vai se adaptar a isso. A tilápia se adapta a muitas coisas, tá? Ela se adapta a muitas coisas, a muitos desafios, tudo. Só que é a questão que você tem que entender. Rotina dessa piscicultura, não existe certo e errado. O importante é a rotina. Se fazer todo dia, do começo ao fim do lote, quanto mais acertar a rotina, melhor vai ser para ela. Menos estresse vai ter. Tá? Por isso que eu trato, eu falo, veja aí. Evita tratar mais tarde, trata o mais cedo que você conseguir na sua piscicultura. Não consegue, então você vai ter que manter certos manejos, certas técnicas que você faz na sua piscicultura. Você não consegue atualizar devido ao processo. Então, o teu processo não aceita tratar o peixe 7 horas da manhã. Só das 8h30 em diante, 9 horas. No verão você vai ter que cortar o trato. Não tem o que fazer, senão você vai acabar tendo prejuízo. Tá? No inverno, Lucas, como agora nós estamos no inverno, sempre falo tratar ao amanhecer. Né? Então, está amanhecendo mais tarde, nossa região 7h30, 8 horas da manhã, tratando o peixe. Pronto. É horário, como a gente tem o compartimento de tecnologia, o Instagram ali já passou. Aí eu tenho um limite do Instagram para não mexer, ó. Tem que me controlar também, senão eu fico muito mexendo no Instagram. Acontece o seguinte, que acabei esquecendo. Acaba esquecendo ali. O que eu ia falar? Ah, do horário de trato, beleza. Aqui, Lucas, tem um tanque de 5.000 metros, estão com 1,750 m e 10 mil peixes dentro. Todo dia tiro uns 10 peixes mortos. Existe alguma forma de evitar isso? Mateus, eu só tenho que saber a região que se é, por exemplo. Na nossa região choveu e ficou frio. Tá? Pela quantidade de peixe por metro,
você está com 2 peixes por metro. Eu arrisco a pedir, você tem areador? Você tem areador? Nova Santa Rosa, do Paraná? Ou Rio Grande do Sul? Porque, por exemplo, se não tiver areador, tem 2. Ótimo. Aí a pergunta é, como é que ele mora? Mora estufado? Mora magro? Mora com hematomas? Né? Ele mora com hematomas. O que ele mora? Ou ele só mora e você olha assim, não, só morreu o peixe, né? Que daí você teria que verificar. Dificilmente seria amônio e nitrito, né? Pela densidade. Provavelmente você não trata. Outra coisa, qual é o horário de trato? No inverno, se você está tratando meio-dia, 1h da tarde, é isso que mata peixe. Me desculpe, mas se você tratar às 1h da tarde no inverno, mata peixe. Por quê? Porque acaba sendo um dos horários mais quentes. Geralmente, se não está nublado, o sol bate melhor no tanque, né? E isso faz a tilápia sentir mais apetite, porque ela é sangue frio. O que é um sangue frio, falando grosseiramente? Grosseiramente falando o seguinte, conforme a temperatura de água, aumenta o metabolismo dela. Só que se você tiver coragem de entrar na água do seu tanque, né, ser frio, você fala assim, hoje está quente, né? Antes de nós descer para o armazém, estava batendo 28 graus a temperatura externa. Entra na água para você ver, a 17 para você ver. Você vai ver que é frio, né? Mas entra na hora do meio-dia e sente a água só na superfície. E entra de manhã cedinho. Aí você vai ver o que acontece. A tilápia come menos. Lucas, por que você indica tratar o peixe pelo amanhecer? Por causa para a tilápia não comer demais, só comer o que ela precisa. Vai estar no pior horário de trato para ela no inverno. Vai ser o pior horário, porque geralmente é a água mais fria. Para não cometer equívocos, ou seja, você não tratar demais. E se está no pior horário e ela tem fome, então tem que tratar ela. Entende? Está no pior dos horários e ela tem fome, pode tratar, porque senão ela vai comer baro, vai comer baranco, vai comer um monte de coisa. Agora, você ir no melhor horário, mesmo que ela não tiver muita fome, ela vai comer. Tá, Matheus? Então é isso que acontece muito. Então existe uma briga, existe uma lógica, tá, por trás disso, e você pode fazer teste. Grande maioria das doenças, não todas, acontece por estresse. 99,9%. Né? Mas qual é o estresse que você está causando na sua tilápia? Às vezes você tratar ao meio-dia, 1h da tarde, você causa um estresse. Por quê? Pense comigo, a 1h da tarde é um dos horários mais quentes. Chega o final do dia, acontece o quê? Quando o sol sai no inverno, começa a esfriar a água. Então ela alimentou no horário de água mais quente. Tá falhando aqui. Peço desculpa, tá falhando um pouquinho aqui por causa do vento. Então você aumentou no horário mais quente, se alimentou, certo? E ela vai fazer digestão em qual horário? Horário mais quente ou mais frio? Mais frio. Então o que acontece? A Zé do trem. Ela comeu demais. Seria a mesma coisa se você não souber, por exemplo, que você tem que sair correndo daqui a 1h. E eu vou ali e como um churrasco, aquele churrasco gostoso do armazém lá. Encho o meu buraco do estômago, como diz o outro. E daí eu não sei que daqui a 1h, 2h tem que sair correndo que nem um louco. Vamos falar assim, para salvar a minha vida. Um exemplo. O que você acha que vai acontecer comigo se eu tiver que correr? Eu tenho um treco, o meu corpo vai entrar em colapso, né? Isso acontece com a tilápia. Agora você imagine eu ter que sair correndo pela manhã, em jejum. Eu saio correndo de boa. Estou em jejum. Já faz, vamos falar assim, pensa como se fosse a tilápia. Passou 24 horas sem alimentação. Entende? Passou 24 horas, então quer dizer que no inverno não vai precisar 36, 42, 48 horas para fazer a digestão. Mas entende que o estômago está mais vazio. Se sofrer um estresse de temperatura, está tranquilo, tá? Para sair correndo. Então isso que acontece. Quando se alimenta a tilápia meio-dia, 1h, 2h da tarde, no inverno, você faz o seguinte, daqui a 2 horas você tem que sair correndo, mas ela não sabe disso. E ela come. O metabolismo dela funciona conforme o ambiente. Ela não sabe que vai esfriar a água. Nós sabemos. Nós somos responsáveis por ela aí no tanque. Então por isso que a gente sabe, por isso que dá mais resultado. Você trata menos e acaba assim não estourando a conversão e mantendo ela ativa. Outro detalhe que ninguém imagina que acontece quando você pega e corta o trato, né? Não existe certo e errado, só para você entender. Se você cortar o trato, fala assim, Lucas, eu não vou tratar peixe, eu não vou. No inverno, bateu frio, não vou tratar nada. Perfeito. Vou deixar ela filtrar. Perfeito. O que vai acontecer? Estão vindo me buscar. Contratei. Quem
diria. Vai falar a polícia? Não, não, não. Só para passar o eco aqui. O que vai acontecer? Você tem que entender que a flora intestinal, tudo da tua tilápia está adaptada à aração. Já está com estresse de temperatura. Você cortou. Aí quando sai do inverno, o que você acha que vai acontecer? Você vai começar a tratar a aração. 30 dias depois, 40 dias, sem nunca a flora intestinal mais saber o que é amido de milho e fora os outros produtos que são ácidos, que acidifica rapidamente, que fermentam, vamos falar assim. Aí o que acontece? Você vai lá e pega e começa a tratar essa tilápia, certo? Primeiro dia você vai tratar bem pouquinho, né? Não, vou tratar bem pouquinho. O segundo também, o terceiro também, mas aí você é produtor, você olha que nem eu, você fala assim, meu Deus, estou pulando forte esse tanque. Meu Deus, tá muito bem, vou aumentar o trato. Aí você começa a tratar, aumentar o trato devagarzinho, do 7º, 8º dia, de repente começa a estourar um peixe morto aqui, outro ali, daí você vai lá atrás e vendeu Francisella. Mas puta merda, meu, quer que ter o Francisella ali? Mas é que você ficou 30, 40 dias sem tratar. A flora intestinal não está preparada mais para isso. Para você entender o que a tilápia passa. Então, por isso que hoje, graças a Deus, muitos técnicos já estão falando assim, trata, mas nem que trata pouco. Só um cheiro. Você trata um cheiro para ela. Mas se ela comer um grãozinho da aração, é o suficiente para deixar toda a flora intestinal, todo o seu organismo preparado para depois quando aumentar o trato. Lucas, mas a água baixou muito ali, vai acontecer que nem nós, ficar 11 graus, 10 graus, temperatura de tanque, não passou mais que 13 graus, aí sim, não tem, eu fui lá querer tratar o peixe e não veio, você vai lá jogar a aração? Não, porque a tilápia está falando para você ao amanhecer o seguinte, tá ruim o negócio aqui, melhor não comer nada, e você não trata nada. Então a tilápia vai dizer muita coisa, o que você precisa ou não fazer, tá? E você aí tem uma pergunta, fica à vontade em fazer aí, pra gente acabar encerrando a live aqui, do 12:00 aí pra vocês. Então se tiver mais uma pergunta a respeito do trato, entender que a gente tem que sempre aprender uma coisa. Não vai, quando você, sempre fala assim, quando você acha que você sabe uma coisa, você não sabe nada. Então é melhor falar que não sabe nada mesmo e tocando com o que você tem, né? Mas sempre a mente é aberta, né? Se me falasse que o cara tinha tanto peixe por metro e acabasse... Peixe por metro não me assusta, mas o que me assustou foi ele conseguir pegar tantas gramas dias, né? Isso que me assustou. Então isso foi ele mostrou assim, por exemplo assim, a tilápia é possível, né? Com a tilápia é possível. É que nem quando o Elon Musk deu ré no foguete. É possível. Você entende? É possível. Onde eu moro a água é muito fria, mas tem interferência do crescimento deles. Não entendi ali. Onde eu moro a água é muito fria, mas tem interferência do crescimento deles. Sim, o que é água fria? Por exemplo, você mede a temperatura de água. A água que abastece seu tanque entra a 10 graus, 12 graus, 15 graus. O que é? Com certeza, a água fria atrapalha o crescimento. Se não tiver mortalidade, tá bom, né? Agora, se você querer que o peixe cresça a temperaturas abaixo de 15 graus, fisicamente a nossa tilápia de hoje não está preparada. Fisicamente hoje, geneticamente falando, né? Então teria que fazer umas misturas transgênicas para ela aguentar, pegar peixes que aguentam 0 grau, injetar nela, fazer essa transgenia, vamos falar assim, brincando, para ela daí aceitar abaixo de 15 graus e o mínimo dela ser 0. É a forma que o homem conseguiria fazer a tilápia crescer abaixo. Mas com 15 graus temperatura para cima, já consegue pôr ganhos diários. Tem tecnologia para isso, né? Com bactéria biturbo, quebrando a água, deixando tudo certinho para a tilápia. E daí a gente acha que está fazendo tudo certo, né? Que está fazendo tudo por ela. E eu vejo até por mim, eu sempre achava que estava fazendo tudo, não? E aprendi faz pouco tempo o negócio de quebrar a água, né? Mas com informação, com tecnologia. Uso probiótico em um tanque para fazer testes sobre bactéria biturbo. O que você menciona como adquirir esse produto? Tá, bactéria biturbo é especificamente na aração, tá? Ela não é usada na água no tanque, mas na aração. Por quê? Porque a gente sabe que na aração, como eu também faço fórmula de aração, acompanho, a gente sabe, sempre vai ter o seguinte, todos têm que sair ganhando. A tilápia, produtor,
e a empresa que vende ração. Ou seja, todos têm que ter lucro. E é o mundo de hoje. Se você quer trabalhar de graça, tá apto lá em casa vir trabalhar de graça, tá? Trabalhar de graça é o seguinte, você vai gastar teu combustível, você vai vir de graça, não vai me custar nada, e vir trabalhar lá. Você quer fazer isso? E eu não vou ensinar nada, tá? Porque se você aprender uma coisa, daí ainda assim, aí você está ganhando uma coisa. Mas de graça, assim, só vai lá pegar uma enxada. Entendeu? Então todo mundo tem que ganhar. Então o que acontece? E tem produtos que é colocado na ração, mas eles perdem muito efeito na hora da extrusão. Por mais que faz proteção de molécula e tal, mas quando faz proteção de molécula altera algumas coisas. Mas enfim, o que a gente desenvolveu? A bactéria Biturbo. Qual é o objetivo? Para melhorar a questão do estômago, questão do intestino, o fígado, a gente consegue, você visualmente, depois de 10 dias, ela comendo interrupto, você vai abrir a tilápia antes e depois, você vai ver que o fígado fica bem avermelhado, bem desintoxicado. E uma coisa que você tem que entender, baixas temperaturas força muito o fígado. Se você pegar, faz o teste e quiser na sua piscicultura, quando tiver 22, 23 graus, você abre lá o peixe, o fígado está de uma cor. Baixa ele para 13 graus, 15 graus, já começa a esbranquiçar muito o fígado, mesmo sem tratar ele. Então sofre muito. Mas por quê? Porque acaba forçando muito o fígado, né? Essa é a questão, né? Aí por isso que acaba, então nós chamamos bactéria Biturbo para você misturar na ração na hora do trato. Aí o que acontece? 90% do produto não volatiza, porque a tilápia já logo adquire e vai para o estômago. E com isso a gente consegue fazer as enzimas trabalhar rapidamente. Não tem como você fazer uma enzima e colocar na ração, deixar ela inerte, porque ela está explosiva. A enzima, vamos falar assim grosseiramente, seria uma colônia de bactérias. Ela está pronta, ela é uma máquina, é uma maquininha, vamos falar assim. É várias pecinhas e você formou um robozinho, que ela destrói tudo. Daí destrói o quê? Ajuda na questão do amido, na questão da proteína que é posta, ajuda a digestão. Então você vai perceber que a tilápia começa a ficar muito ativa. O produtor mandando vídeo com 14 graus, temperatura de água, ela pulando fora como se fosse 20 graus. Mas isso significa o quê? Que está ajudando ela está apta, né, a passar esse estresse de temperatura. Então tem como sim conseguir pôr um crescimento diário, mesmo em águas frias. O produtor acho que está tirando 3,3 gramas dias no inverno. Se fosse voltar 4 anos atrás, eu não ia acreditar. Talvez você nem acredite hoje. Mas como hoje tem essa tecnologia e você atualizando essa piscicultura, entendendo o processo e vendo no seu tanque, aí você fala, pô, é possível. Da mesma forma, o Elon Musk deu ré no foguete. Daí você fala, pô, é possível, agora você faz qualquer coisa. Mas enquanto ele não dava ré no foguete, não tem. O Elon Musk conseguiu ponhar, além de dar o ré no foguete, engatar de volta à base. Ou seja, não precisa mais ficar gastando milhões para trazer o foguete. Não, ele já volta onde que lançou e já está lá prontinho para relançar de novo, né? Engatar a estrutura. Assim é a produção de tilápia. Nós temos que sempre se renovar com novas ideias. Só que você tem que ver o que serve para a sua piscicultura, tá? Para daí conseguir melhorar a sua piscicultura. Que nem eu acabo falando para você. Tem coisas que às vezes, por exemplo, por que eu falo tanta dureza em carbonatos KH? Em armazém o produtor já nasce a água com 30. Se ele jogar toda semana um saco, 10 gramas por metro quadrado de cal, virgem ou hidratado, 4 semanas, vai explodir o negócio. 5. Talvez eu chegar a 90, 100 de dureza em carbonato. Então você não pode pegar assim, o Lucas fala põe a cal uma vez por semana. Cara, você está ferrado. Agora, você faz análise do seu tanque uma vez por semana e está sempre em 30, posso aplicar. Chegou a 40, para. Né? Chegou a 50, para. Mas quando você entender que a água está funcionando, ela vai não parar de subir. No meu tanque chega a bater 80 e eu não jogo cal nada. Quando eu começar a ciclar os produtos, dá tudo certo, a esponja estiver trabalhando, né, a água, que seria a esponja, aí você vai ver que funciona tudo sozinho, sem renovação de ar. Como posso mudar a temperatura da água? Seu tanque é escavado, só para saber ali se é tanque de geomembrana, se é tanque escavado e que região que você é. Daí me ajuda aí. Aí fica mais fácil para a gente entender. Por exemplo, tanque escavado, como que a gente faz? Se a temperatura do ambiente tiver 5 graus mais quente que a temperatura da água, a gente liga os areadores. Por isso que a gente fala,
na minha região, daí você tem que só pegar a ideia, entender a ideia. Das 11 até as 2 horas da tarde, geralmente é o horário mais quente da nossa região. Tá? Às vezes pode ir para 3 horas da tarde e às vezes pode começar às 10 horas da manhã, mas geralmente é o horário mais quente. Nós ligamos todos os areadores para esquentar a água. A gente consegue incrementar, depende do tamanho do tanque. Claro, tanques mais rasos vai esquentar mais rápido, o tanque fundo vai demorar um pouquinho mais. Mas a gente consegue pôr meio grau a mais e 1 grau. Né? O que acontece? Parece pouco, mas se a água tiver 13 graus e você conseguir levar a 15 o mais rápido possível, tirar para sair do estresse térmico. Tá? Ceará tá frio a água. Essa é boa. Mas o que é frio a água para vocês no Ceará ali? Qual é a temperatura de água? Não preciso saber, porque para nós frio é abaixo de 15 graus, é frio a água. Né? Sai da zona de conforto a 17, começa a ir, mas 15 graus começa a dar problema. Por exemplo, se for a tua fonte que tem a água mais fria, então você está alimentando a água e está esfriando. Só que eu não sei como é que foi o teu tanque foi construído. Mas geralmente você teria que controlar a entrada de água. Se tem muitas, se possível, você reduz essa entrada de água, porque o próprio sol acaba esquentando. Né? O ambiente em si, se a temperatura ambiente tiver 25 graus, a tendência é esquentar a água. Entende? Se a água tiver 15, vai tentar elevar aos 20, 21 graus automaticamente. Mas se tem uma fonte de água caindo a 15 graus e alimentando o seu tanque, não tem como esquentar a água. Não vai ser o suficiente, porque daí tem que esquentar a água da sua fonte. E aí muda todo o processo e não tem como. Né? Então não vai dar certo. Isso que eu quero dizer para você. Então o que a gente faz ali? Já aconteceu caso, por exemplo, que o rio, a água estava 15 graus, a temperatura do tanque estava 11. O cara pegou e bombou a água para dentro, para esquentar a água. E conseguiu esquentar 1 grau em um dia. E eles falam, nossa, só 1 grau. Mas para tirar, para sair de 11 para 12 já é um conforto. De 12 para 13 é outro. De 13 para 14 é outro. Porque o que mata a tilápia, por exemplo, que aconteceu na nossa região, não é ela chegar à temperatura de água 10 graus. A tilápia aceita, porque foi descendo a temperatura, ela foi parando. Não que ela não sofra, sofre muito. Só que se bateu 10 graus e ela consegue rapidamente chegar a 15, é tranquilo. O problema, bateu 10 graus e ela fica ali em 11, 12 no dia, em 24 horas, é um problema. Porque ela passou mais de 24 horas sofrendo. E no outro dia não chegar a bater 13, cair de novo para 10 e não conseguir subir, é outro problema. Passou 48 horas. E passou mais um dia, chegou a outro, aí meu filho chegou a 72 horas, a mortalidade é certa. Congelado. Mora e tilápia congelado. E a pessoa não entende. Assim mesmo morre. Só que demora dias para subir, porque a água está tão fria que você não vai ver. Só entrando dentro do tanque para você ver. Você não vê movimento no tanque, você vai começar a entrar dentro do tanque e você vai pisar na tilápia morta. É isso que vai acontecer. Aí outro produtor fala, sim, mas lá em casa também já chegou a 0 graus. Chegou a 10 graus e não morreu o peixe. Sim, mas chegou, por quantas horas ficou 10 graus? Final do dia chegou quanto? Amanheceu, tipo, o tanque raso acontece muito, ó. Chega a 10 graus, mas final do dia já bate 14. Tá tranquilo. Só ficou por um período. Outro dia chegou a 11 e bateu 15. Nossa, ela já se recuperou. Agora o tanque que não passa de 13 graus, passa mais de 3 dias abaixo de 13 graus, a máxima não chega a bater 13 graus, esse tanque congelou a tilápia. Ou seja, não tem tratamento que vai funcionar. Tá? Só para orientar vocês ali. Que acredito que agora, provavelmente em diante, já estamos chegando a agosto, então não vai ter mais esse tipo de desafio da água esfriar tanto. Assim, pelo menos a gente espera, né? Pode vir um frio, pode dar uma geada muito forte, mas a água não vai esfriar tanto comparado ao que passou. Porque o tempo de sol começou a aumentar, estamos ganhando horas de sol a mais, né? E com isso a gente acaba melhorando aí. Então, para finalizar aí, se caso tenha mais uma pergunta, fica à vontade em fazer, tá? E uma mensagem que eu deixo a vocês como Deus trabalha nossas vidas, né? Por exemplo, eu senti que tinha que fazer esse evento lá em Armazém, né? Então eu agradeço o Thiago e todas as pessoas, ao Bill também, todos os que estavam envolvidos, ajudaram a organizar, né, o evento lá, tá? Pelo recebimento, pela gratidão por vocês serem tão receptivos, por nos ajudar ali, tá? E nós olhamos a previsão do tempo, era a previsão de chuva a semana inteira.
né? A semana inteira era previsão de chuva. E chegamos lá, não choveu, né? O evento foi bom, teve sol, né? Depois de muito aprendizado, teve um churrasquinho, teve uma cervejinha gelada, né? E teve um network lá para todo mundo. E a gente visitou propriedades também, agradeço as pessoas que abriram a porta para a gente visitar, poder auxiliar de alguma forma, ajudar, né? Saímos de lá e choveu, né? Paramos aqui em Florianópolis, na hora de dormir, vamos falar assim, chuva, né? E amanheceu o dia, um sol lindo, né? Então, o que eu quero mostrar para você? Às vezes Deus, e olhando para a previsão de tempo, era chuva. E às vezes Deus fala, vai para lá, e você sente o coração, vai. Segue o que o teu coração diz, por mais absurdo que seja. Às vezes a previsão do homem era chuva, mas Deus colocou e falou assim, não, eu quero que você vá justo nessas datas porque não vai chover, que vai abrir o seu caminho. E quando você não obedece a Deus ou não segue seu coração, muitas vezes acaba dando um problema, ou seja, você fica batendo a cabeça, fica se estressando. É como eu falei para o Tiago, quando Deus está no caminho, Ele abre as portas. Se você está a favor de Deus, Ele abre as portas, por mais louco que seja, tá? Então isso é uma mensagem para você que está ouvindo esse vídeo aqui, que talvez você tenha muita dúvida do seu coração de fazer coisas porque está preocupado com os homens. Não se preocupe com os homens, se preocupe com Deus. E o nosso Deus que criou a terra, que criou os homens. Às vezes Ele põe uma mensagem no seu coração e você tem medo de realizar ela. Vá em frente e realize, tá? Metade do meu tanque pega sombra o dia inteiro. Isso influencia na produção de oxigênio e na temperatura? Sim, Mateus. Eu tenho desafios também, mas não é todos os tanques. Eu tenho bem um específico que acaba acontecendo isso. 90% do inverno dele é assim como você falou, né? O que acontece? O que se pode fazer? Evitar alojar, se possível, mas a gente entende que a crise, não carregamento, acontece esse tipo de coisa, não vem, né? Aí você está ali com o pepino na mão. Aí ele atrapalha a produção de oxigênio, porque quem produz o oxigênio é o fitoplâncton e precisa estar ali. Mas, por exemplo, se a tua água está dura, ela já não está eficiente na produção do oxigênio, e aí ela tem metade da incorporação solar, então vai te atrapalhar mais ainda o tanque. Aí a questão, por exemplo, se você conseguir quebrar a água e fazer as trocas, limpar a esponja, que seria a água, então aquele metade do tanque já seria suficiente. Mas a água vai esfriar mais, ou seja, ela não vai esquentar tanto comparado ao tanque que bate o sol por inteiro. Então vai ter esses desafios, né? Mas se possível, se conseguir, põe no teu cronograma, não coloca peixe para o inverno. Tenta fazer o seguinte, não alojar para o inverno, que vai ficar mais tranquilo. É o que eu tenho lá, um tanque. É o tanque 5. Ele está cheio já faz acho que uns 45 dias já está cheio. Deve fazer acho que uns 45 dias já. 30, 45 dias. Não alojei. Eu falei, vou agosto. Agosto eu vou mexer. Porque não adianta. Fala assim, ele já está 30 dias já podia ter alojado, mas não adianta. Ele é o tanque mais frio, não bate sol. E no tanque de baixo a água é mais quente. Aí agora agosto sim, já vou fazer transferência. Ó, uma coisa assim, o pessoal também acaba se equivocando na transferência, é assim, ó. Você olha a previsão do tempo, você tem que entender o seguinte. Que nem nossa região choveu. É melhor você transferir o peixe temperatura baixa e ter a semana inteira de sol do que você esperar a semana de sol. Vamos dar um exemplo, até domingo tem sol agora, tá? Né? Até domingo tem sol, certo? Aí o pessoal fala assim, não, mas a água está a 16 graus, vou esperar esquentar. Aí vai lá por quinta, sexta-feira vai fazer transferência. Daí a água chegou a 19 graus. Só que na segunda e terça já tem frio e chuva. Aí você me alojou o peixe. Ele já sofreu o estresse. E daí você pega e vai fazer o quê com o peixe? Ele recém foi alojado num ambiente novo. Então o que eu fiz que deu muito certo, tá? É, por exemplo, seria que nem hoje, segunda-feira, já fazer transferência. Aí a temperatura vai subindo. É isso que você precisa, entendeu? Vai tirar para ter os 2, 3 dias de estresse. E daí ela está subindo a temperatura. Então, ou seja, está esquentando. O metabolismo está melhorando. Do que você... ela não vai sofrer estresse por temperatura, mas ela vai sofrer estresse de deslocamento. Então fica a dica aí para você, tá bom? Então para encerrar ali, você que gostou da live, manda um positivo aí. E você que gosta
nossos vídeos aqui e está sendo útil na sua piscicultura, compartilhe com o seu irmão, né? A gente é todos irmãos na piscicultura, temos que se unir, estamos aqui para unir as nossas forças, para poder assim passar por desafios, né? A gente sabe, vai ter muitos desafios agora em diante, mas não adianta você ficar preocupado e não fazer o que você precisa fazer. Então, por isso, faça análise da água, faça uma coisa nova, teste uma coisa nova na sua piscicultura, tá? Que vai dar muito mais resultado que você ficar preocupado com certas questões, né? Que a gente sabe ali, dia 1º, vai ser tarifado. E aí as coisas se ajeitam, né? Não tem o que fazer, vai se ajeitar de uma forma ou de outra. Vai dar ruim, com certeza, vai dar ruim em muitas questões. Mas lembre-se que o mal vem para o bem, sempre é assim. Eu só aprendi a trabalhar com a água porque passei uma maior seca, eu não vou lembrar o ano que era, que os rios secaram, meu tanque começou a baixar todo santo dia a água, e eu entrei em desespero total, e daí eu aprendi a trabalhar sem renovação de água, e eu entendi que não precisa de renovação de água, a não ser manter nível, e aí abri o porte. Mas lembra-se, eu tive que passar pela dor, então talvez ali dia 1º de agosto vai começar uma dor, mas até o final do ano já passou essa dor, e você vai agradecer talvez por isso ter acontecido, porque abre a sua mente para novas oportunidades, tá bom? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima.